resposta ao requerimento de constituição da CPI, a presidência esclarece que, dia 1º, foi protocolado no dia 19 de março de 2019, requerimento para a criação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, com a finalidade de investigar condutas improbas, desvios operacionais, violações éticas por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país. A Constituição Federal, no seu parágrafo 3º do artigo 58, estabelece que a instalação de CPI depende de requerimento subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Casa e deve se prestar, em prazo certo, a apurar fato determinado. O regimento desta Casa, do Senado Federal, por sua vez, exige, no artigo 145, que também seja estabelecido o limite de despesas a serem realizadas por esta comissão. 3. Nosso regimento, em seu artigo 146, também estabelece, com base nos princípios federativos e da separação dos poderes, que não se admitirá CPI sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e às atribuições dos Estados. 4. O parágrafo 2º do artigo 145 atribui a competência para receber e avaliar o atendimento dos pressupostos de admissibilidade do requerimento. O exame permitirá o exercício da atribuição prevista no artigo 48, inciso 11, que determina que o presidente impugne as proposições contrárias à Constituição e ao regimento. Faço questão de repetir. Este artigo 48, inciso 11, determina que o presidente impugne as proposições contrárias à Constituição e o regimento. 5. Examinando os requisitos acima, constata-se que o requerimento atende ao número mínimo de assinaturas, indica prazo certo e limite de despesas, bem como o número de membros titulares e suplentes da aludida CPI. 6. Observamos que os requerentes apontam 13 fatos, cuja investigação pretendem seja feita pela CPI proposta. A análise das condutas ali descritas nos permitirá avaliar o cumprimento dos demais requisitos constitucionais e regimentais. Nos permitirá avaliar o cumprimento dos demais requisitos constitucionais e regimentais. 7. É importante, quanto a este ponto, mencionar que, além da vedação regimental, prevista no artigo 146, inciso 2º, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que invalida qualquer tentativa de investigação por CPI de atos jurisdicionais, ou seja, quanto ao acerto ou não de decisões emanadas do Poder Judiciário. Essas decisões se baseiam tanto no princípio da separação dos poderes, quanto das garantias constitucionais da magistratura, artigo 95 da Constituição Federal. 8. Entender de modo diverso, implicar aceitar que um poder da República pudesse relativizar as prerrogativas e garantias constitucionais outorgadas a membros de outros poderes, especificamente em relação ao Poder Judiciário, admitir a investigação de decisões judiciais implicaria outorgar ao Poder Legislativo a possibilidade de cercear a livre aplicação das leis pelos magistrados, ou seja, admitir os chamados crimes
de hermenêutica. 9. Partindo dessa imposição constitucional, constatamos que muitos dos fatos descritos nos requerimentos se voltam contra decisões proferidas por membros do Poder Judiciário em processos concretos e identificados, em claro exercício de sua função típica, contra os quais cabem recursos e ações de impugnação previstas na legislação processual vigente. 10. Há, por exemplo, itens que descrevem o inconformismo com a concessão de liminares, com o lapso temporal que foram proferidas as decisões, ou com supostas decisões divergentes advindas de um mesmo magistrado. Em nenhum desses casos, a Constituição autoriza o Poder Legislativo, por meio de CPI, a se intrometer no conteúdo destas decisões. 11. A existência de fatos, entre os alencados, que não podem ser objeto da CPI, por si só, já impede o recebimento do requerimento e exame, independentemente da avaliação de sua determinação ou não. 12. O recebimento parcial, com aceitação em relação a alguns itens e rejeição em relação a outros, implicaria no fatiamento do requerimento. Nesta hipótese, estaria o presidente se substituindo a vontade dos subscritores do requerimento, que o assinaram em sua integralidade. Não é possível afirmar que as mesmas assinaturas seriam apostas se o requerimento contivesse apenas alguns fatos e não outros fatos. 13. O indeferimento, portanto, respeita a vontade das minorias, devolvendo-lhe a oportunidade de apresentar novos pedidos, sem os vícios aqui apontados. Diante do exposto, considerando que o requerimento não reúne os pressupostos constitucionais e regimentais de admissibilidade, determino o seu arquivamento, com base no artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno do Senado. Finalmente, recorro de ofício da minha decisão, democraticamente, ao plenário do Senado Federal, solicitando a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno desta Casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Randolfo Rodrigues. Para cumprimentar